Senhoras deputadas, senhores deputados, Sr. Ministro, senhoras Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião com a audição do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, a requerimento do PCP sobre o eventual descongelamento das propinas. Temos aqui o Sr. Ministro da Educação, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, a Sra. Secretária de Estado da Administração e Inovação Educativa e a Sra. Secretária de Estado da Ciência. Vamos dar a palavra ao grupo parlamentar do PCP para uma apresentação do requerimento e disporá de 6 minutos. Sra. Deputada Paula Santos, faça o favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, as Senhoras e o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro, nas suas diversas intervenções públicas, tem referido que defende um aumento, ou que tem em cima da mesa a intenção do descongelamento das propinas, portanto defende um aumento das propinas. Aliás, o Sr. Ministro tem também afirmado que entende que as propinas são parte do financiamento das instituições do ensino superior. E a primeira questão que eu gostaria de colocar é quais é que são as verdadeiras intenções do Governo. O que é que pretende o Governo? Qual é que é a perspectiva que tem relativamente a estas matérias? Como sabe, o PCP defende o fim das propinas e defende o fim das propinas porque, por um lado, consideramos que o ensino superior deve também evoluir para a gratuitidade e garantir igualdade entre todos, e todos aqueles que pretendam aceder ao ensino superior o devem poder fazer sem qualquer tipo de condicionamento, porque bem sabemos que as propinas constituem um obstáculo no acesso ao ensino superior. E, portanto, muitos e muitos jovens nem sequer se candidatam ao ensino superior, muitos e muitos jovens acabam por abandonar o ensino superior porque não dispõem os estudantes e as respectivas famílias de condições económicas para poder suportar os custos associados à frequência do ensino superior, e isso só contribui para uma maior elitização, ou seja, os filhos dos trabalhadores fica cada vez mais dificultado para os filhos dos trabalhadores aceder aos mais elevados níveis de ensino. Quando nós referimos que defendemos o fim das propinas, defendemos para todos os ciclos de ensino, licenciatura, os mestrados, os doutoramentos. Consideramos que, de facto, deve evoluir para a gratuitidade e para que o Estado, neste caso para o que o Governo, assuma as suas responsabilidades. Estas suas declarações, aquilo que podemos daí concluir é que o Governo entende que não deve assegurar o financiamento adequado para o funcionamento das instituições, aliás, e que o deve transferir ainda mais para as famílias, para os estudantes e para as famílias. E bem vimos o que é que significou com o aumento das propinas aquelas que são as transferências do Orçamento de Estado para as instituições de ensino superior nem sequer cobrem as despesas correntes. Aliás, em muitas instituições, nós temos ouvido por parte dos seus dirigentes, nem sequer as transferências do Orçamento de Estado nem sequer cobrem as despesas com pessoal. E, portanto, isto demonstra que, efetivamente, há aqui uma clara desresponsabilização por parte do Governo na garantia das condições, neste caso concreto, no plano do financiamento, para que as instituições do ensino superior possam prosseguir com aquelas que são as suas missões. E estamos a falar, naturalmente, do que tem a ver com garantir o financiamento das despesas correntes, mas que ter em conta também as características e as especificidades de cada uma das instituições e assegurar, naturalmente, o seu próprio desenvolvimento, o desenvolvimento dessas mesmas instituições. E, portanto, eu gostaria também de lhe perguntar, no plano do financiamento das instituições do ensino superior, qual é que é a perspectiva do Governo, o que é que entende? Entende que o caminho é reduzir cada vez mais esse mesmo financiamento, muitas das vezes associado a estas questões, procura-se introduzir a questão da autonomia, mas a autonomia não tem qualquer relação com esta matéria. Aliás, a autonomia é assegurado, garantindo efetivamente às instituições do ensino superior os meios para que elas possam prosseguir, de facto, aqueles que são os interesses e a estratégia que definirem para a sua própria instituição. Não garantir esse financiamento, aí
aí é que está a condicionar e não assegurar a autonomia, porque elas acabam por ficar dependentes de outros interesses e ter que procurar financiamentos e dependentes de outros interesses, e muitas das vezes de interesses privados e não propriamente o interesse público. Gostaríamos ainda de abordar o seguinte: tem consciência de que um aumento das propinas vai ter consequências de facto bastante negativas no acesso na igualdade ao ensino superior? É isso que o Governo pretende? Criar dificuldades e impedir que milhares de jovens do nosso país possam aceder aos mais elevados graus de ensino? É essa a perspectiva por parte do Governo? Para nós é muito claro. Nós interviemos ao longo deste tempo e foi possível reduzir o valor das propinas no nosso país. A intervenção do PCP foi determinante para isso e o caminho devia de ser até à sua extinção e, de facto, assegurar esse mesmo financiamento, o Governo assegurar esse financiamento. Portanto, creio que são devidos esclarecimentos por parte do Governo. Quais é que são as suas intenções? Qual é que é a sua perspectiva? Se é, de facto, assegurar as condições para que as instituições de ensino superior possam prosseguir com a sua missão e desenvolverem-se, se é de facto garantir uma perspectiva de igualdade e todos aqueles que têm condições para aceder ao ensino superior o possam fazer, ou se de facto o Governo quer aqui criar dificuldades, criar limitações, condicionamentos para que efetivamente só uma pequena franja possa ter acesso ao ensino superior. São questões importantes, são questões determinantes e eram essas as respostas que nós queríamos do Sr. Ministro. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem então a palavra o Sr. Ministro para responder por um período igualmente de 6 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Cruz. Paula Santos, peço desculpa. A questão da equidade no acesso à educação superior é absolutamente essencial. Aliás, não há nada mais importante para mim e para este Governo do que não seja promover as condições de equidade no acesso à educação em geral e, obviamente, em particular, aqui no caso estamos a discutir, à educação superior. E por essa razão, por termos percebido que o regime que existe em Portugal, obviamente temos muitas dimensões para garantir essa equidade, que começa logo nas aprendizagens, desde o pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo, que depois vão condicionar todo o percurso escolar e os resultados que vão ser relevantes para as candidaturas à educação superior. E nós sabemos que há uma desigualdade muito grande quando nós comparamos o acesso dos alunos SAS, que têm apoio social no secundário, com os alunos que não têm. O acesso, a percentagem de alunos que acedem é muito superior dos que não têm esse apoio social relativamente aos que têm. A mesma coisa para a frequência de determinados cursos. Dos cursos com notas mais elevadas também se nota essa desigualdade social no acesso. E por isso, obviamente, isto é um problema grave, é um problema que põe em causa a igualdade de oportunidades e, como eu costumo dizer, é uma questão de justiça, mas também é uma questão de aproveitamento das capacidades que os portugueses têm e do investimento que as famílias fazem e todas essas dimensões de esforço familiar e da nossa sociedade como um todo, do grande investimento que tem vindo a fazer em educação ao longo das últimas décadas. E quando de facto nós observamos essa desigualdade no acesso à educação superior, é uma falha da nossa democracia, é de facto uma confirmação de que estamos muito longe da igualdade de oportunidades no acesso à educação superior. Uma dimensão essencial, para além dessas que eu estava a referir, que tem a ver com todo o percurso escolar e as aprendizagens e depois aquilo que é o sucesso escolar para a candidatura e que temos que atuar, como eu estava a dizer, desde o pré-escolar em todos os níveis, melhorando as aprendizagens, procurando a integração daqueles que vêm de meios mais desfavorecidos, porque é isso que no final vai determinar em grande medida o acesso, assumindo que os alunos conseguiram alcançar as médias que pretendem para poder ingressar nos cursos que desejam, coloca-se então a questão de facto económica. E então aí nós de facto temos uma falha também muito grave no nosso sistema de ação social para o ensino superior. E por termos essa falha, que eu identifiquei ao fim de 2 meses de estar nestas funções, encomendámos um estudo precisamente
para podermos fazer uma avaliação daqueles que são os instrumentos que existem atualmente para o apoio social aos alunos que estão na educação superior, porque aquilo que nós temos neste momento é uma manta de retalhos e temos um regulamento de bolsas, o chamado RABS, que é extremamente opaco. Vejam, eu já contei esta história e vou contá-la aqui mais uma vez. Eu próprio tive dificuldade em interpretar alguns dos artigos, eu pedi esclarecimentos que não me foram dados devidamente. Entre as instituições há dúvidas, muitas vezes, na interpretação. Agora, imagine, Sra. Deputada, o que é um aluno que está no secundário procurar saber, e a sua família, que apoios sociais é que vai ter se quiser ir quando se candidatar à educação superior. Para a candidatura é logo muito importante que o aluno saiba que apoios é que vai ter, do ponto de vista do alojamento, do ponto de vista da bolsa, que tipo de apoio é que vai ter. E um aluno que está no secundário não tem visibilidade sobre isso. Não consegue perceber. Não consegue saber. Aliás, os alunos entram e muitas vezes ainda não sabem qual é o apoio que vão ter, apesar de melhorias que foram introduzidas nos últimos anos no sistema. E por isso é preciso simplificar o sistema para termos a certeza que nenhum aluno fica excluído do acesso ao ensino superior por razões económicas. E para isso nós temos que fazer uma avaliação dos custos da frequência do ensino superior, temos que fazer uma avaliação de quais é que são esses custos, para depois, dadas as condições de rendimento do agregado familiar do aluno, podermos definir o apoio que é necessário para garantir esse acesso. E depois também, noutras dimensões, estamos vindo a trabalhar para garantir o sucesso dentro das instituições. Atribuir às propinas da licenciatura, defini-las como a senhora deputada fez, como um obstáculo no acesso ao ensino superior, eu penso que é desconhecer, primeiro, aquilo que, apesar das falhas que é o nosso sistema de ação social, aquilo que ele é neste momento, e é desconhecer aquilo que são os custos efetivos que as famílias suportam. Podemos discutir o papel das propinas, dizer que é um obstáculo para os estudantes deslocados. Nós sabemos que um verdadeiro obstáculo para o acesso são, por exemplo, as condições de alojamento para os estudantes deslocados. E por isso a condição que é absolutamente essencial garantir para a equidade é que qualquer aluno que tenha alcançado os resultados e que esperamos que o sistema educativo tenha as condições para que ele os possa alcançar e se candidate à educação superior, não fica excluído ou não decida ir para um determinado curso numa determinada região, numa determinada instituição, por razões económicas. E é isso que o sistema de ação social tem que garantir. E, obviamente, nos custos está o custo da propina. E, por isso, misturar a questão da propina com a questão do acesso é um erro. É um erro. Agora vamos discutir a questão... eu já estou em tempo negativo? Senhor Ministro, sim, o tempo passa rápido. Muito rapidamente, só para termos a oportunidade de continuar a falar sobre isto. Mas quando nós reduzimos as propinas, só para que se perceba o princípio básico, quando nós reduzimos as propinas, aquilo que estamos a fazer é aumentar o financiamento direto do Estado. Ou seja, em vez de estarmos a atribuir uma parte do custo da educação aos alunos que tiveram acesso à educação superior e que devem ter as condições para aceder à educação superior através do apoio pela ação social, o que nós estamos a fazer é pôr todos os contribuintes a pagar. Isto é, como sabe, comecei a minha intervenção por referir que há uma enorme desigualdade no acesso à educação superior. As famílias de rendimentos mais favoráveis são aquelas que têm acesso privilegiado ao nosso sistema de educação superior e têm acesso aos cursos com maior empregabilidade. Ora, o que a senhora deputada quer é pôr todos os portugueses, aqueles que não acedem ao ensino superior, aqueles que têm rendimentos mais baixos, a pagar a educação das famílias de maiores rendimentos. É isso que a senhora deputada está a defender. É preciso ter noção disso. O que a senhora deputada está a defender é que paguem todas as famílias paguem, quer vão para o ensino superior, quer não vão para o ensino superior. Só para concluir esta primeira intervenção, o que este Governo fez foi precisamente reforçar em mais de 4% o orçamento deste ano das instituições de educação superior. E
As instituições têm múltiplas fontes de financiamento, que nós vamos discutir a seguir, e vai ver que este Governo reforçou, como nenhum outro, nos últimos anos, as condições financeiras das instituições de educação superior, que é isso que importa. Obrigada, Sr. Ministro. Vamos dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS para uma intervenção. O Sr. Deputado Miguel Matos, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, senhoras e senhor Secretário de Estado. O Sr. Ministro foca a questão das propinas na questão da ação social, mas isto é um bocadinho como comparar uma dor de dentes com uma dor de joelho. Não é por me doer mais os dentes que eu tenho que deixar de tratar do joelho. De facto, quando nós falamos de um aumento do descongelamento das propinas, estamos a falar de um aumento das propinas. A inflação é positiva e o que o Sr. Ministro pretende fazer é fazer com que os estudantes paguem mais pelo seu ensino superior. E é a segunda vez que o Sr. Ministro faz isto. A primeira foi no verão do ano passado, quando os estudantes do ensino superior, que estavam-se a candidatar ao ensino superior, estavam a pensar se ou não iam. E as suas declarações na altura, a que depois foi obrigado a recuar por pressão dos partidos da oposição e do movimento associativo estudantil, essa sua intenção, Sr. Ministro, resultou seguramente em haver estudantes que desistiram de sonhar, de estudar, por causa da vossa ambição de aumentar as propinas, que, diga-se de passagem, já foi confirmado, chegou a estar no articulado, na própria redação da Lei do Orçamento do Estado e foi retirado por grande pressão do associativismo e também da oposição. Seria, na verdade, o primeiro aumento desde 2018, ou seja, estamos a falar de terem decorrido quase 8 anos, desde que decorreu o último aumento de propinas. E aconteceria também ao mesmo tempo que neste ano letivo tivemos uma redução de 40% no número de alunos carenciados a aceder ao ensino superior. Tivemos numa altura em que o Governo ameaça acabar com a devolução da propina, que é uma devolução da propina que sempre foi acumulada com o IRS jovem. E, portanto, a primeira pergunta que temos para o Sr. Ministro, mais do que se vai ou não vai descongelar a propina, porque isso cá estaremos todos para o combater, é se o seu Governo vai acabar com a devolução da propina. Porque isso é retirar 2.000 euros a cada licenciado, é retirar 5.000 euros a cada mestre, é estar a roubar aos jovens portugueses. E o que lhe pergunto é mesmo isso, se vai roubar esse dinheiro aos jovens portugueses. Mas há 4 falácias que, quando se discute o tema do descongelamento da propina, Vossas Excelências insistem em tentar fazer valer. A primeira é que uma redução da propina é regressiva, porque, enfim, dizem que ela beneficia mais quem acede ao ensino superior do que quem não acede, enfim, esquecendo-se que quem é formado no ensino superior também serve a comunidade e cria riqueza para a comunidade, mas sobretudo que o acesso ao ensino superior é desigual. Mas o que esquecem quando dizem é, em primeiro lugar, que a propina é igual para todos. E se nós deixarmos de ter propina para termos financiamento com receitas do Orçamento do Estado, o Orçamento do Estado é progressivo para todos. As receitas gerais do Orçamento do Estado são progressivas. E, portanto, ao invés de termos a classe média a pagar a mesma que a classe alta, teremos as pessoas a pagarem consoante a sua capacidade de contribuir. E isso sim é progressivo, e o que o Sr. Ministro defende de aumentar a propina é sim regressivo. A segunda falácia é que, de facto, a ideia de que existirão aqui algum tipo de falta de financiamento, porque a verdade é que todos os anos tem havido uma redução da propina, tem havido compensação do Orçamento do Estado da redução da propina, do congelamento da propina. E, portanto, é uma pura falácia que a redução da propina resulta num constrangimento ao financiamento das instituições de ensino superior. A terceira é de que é irrelevante, porque comparado com o custo do alojamento, o custo do alojamento é muito maior. Ó, Sr. Ministro, há 120 mil estudantes deslocados, 120 mil. Há mais de 400 mil estudantes do ensino superior. Portanto, o senhor professor doutor, que diz que gosta tanto de números, eu recomendo-lhe que faça a soma de subtração. É apenas uma conta que demonstra que há mais de 300 mil estudantes que, portanto, não têm que pagar custo de alojamento e que um dos seus principais custos de acesso e de frequência é a propina. Um custo que o senhor Ministro quer aumentar de forma absolutamente intolerável. Mas a última questão é, de facto, dizer que quem defende o fim da propina ou a redução da propina de algum modo está a dizer que todos devem pagar pela parte. Ó Sr. Ministro, já neste momento a propina é apenas uma parte dos custos do ensino superior e, portanto, a não ser que o Sr. Ministro esteja a anunciar aqui a esta Câmara e perante o país todo que pretende acabar com o financiamento do Orçamento do Estado todo para o ensino superior e pôr as famílias a pagarem todo o custo do ensino superior, eu só posso tirar uma conclusão, é que o Sr. Ministro ou é hipócrita ou concorda connosco que, de facto, todas as famílias devem contribuir para a qualificação dos portugueses através do ensino superior.
Nós temos mais 3 perguntas que gostávamos de colocar. A primeira, como disse, foi sobre o fim da devolução da propina e gostávamos de obter respostas concretas do Sr. Ministro. A primeira tem a ver com a segunda, portanto, neste lote, tem a ver com nós podemos prosseguir o caminho que está inscrito na nossa Constituição, a nossa lei fundamental, a que o PSD e o PSD foi um dos partidos que votou favoravelmente a essa Constituição e é um partido que suporta este Governo. A Constituição prevê no seu artigo 74 que há uma progressiva gratuitidade de todos os níveis de ensino, não discrimina nenhum nível de ensino. E é por isso que o Partido Socialista tem assumido aquela que é o seu propósito, de vir gradualmente a acabar com a propina no ensino superior. E esse é um caminho que não seria novo na nossa União Europeia. Olhe, a Alemanha, a Dinamarca, a Grécia, o Chipre, a Croácia, a Malta, a Finlândia, a Polónia, a Suécia e até fora da União Europeia a Turquia. Sr. Ministro, não faltam bons exemplos de sistemas de ensino superior qualificados, de alta qualidade, de alta competitividade, de países, aliás, alguns mais pobres que o nosso, alguns mais ricos que o nosso, que todos eles fizeram esta escolha. E sabe o que mais, Sr. Ministro, é que esta escolha neste momento seria gratuita. Seria gratuita para o Estado, porque já que devolvem na íntegra as propinas aos estudantes, deixarem de as cobrar de antemão seria desde logo algo que teria para Vossas Excelências um custo zero, mas seria uma grande diferença para os estudantes que poderiam passarem a olhar para o ensino superior sem esse custo de acesso. A terceira pergunta que temos é que nós somos neste momento o único país, Sr. Ministro, o único país da Europa que não tem qualquer tipo de regulação para as propinas de mestrado. E nós sabemos que há cada vez mais estudantes a sair ao mestrado. Sabemos que o mestrado cada vez é mais importante para o acesso à profissão, que, diga-se de passagem, é um direito constitucional. E, portanto, Sr. Ministro, o que lhe queria perguntar, dado que apenas em 1992, eu sei que este Governo tem como exemplo o Dr. Cavaco Silva, mas já que apenas em 92 foi distinguida a propina de licenciatura da propina de mestrado, aquilo que pergunto ao Sr. Ministro é se vamos poder finalmente voltar a ter pelo menos alguma regra, como o resto dos países da União Europeia tem, algum nexo, algum sentido, para que não haja universidades que cobram uma absurdidade pelas propinas de mestrado. A última pergunta, Sr. Ministro, tem a ver com as taxas e emolumentos, porque o Sr. Ministro veio aqui a esta comissão e deu a sua palavra. Bom, a sua palavra se calhar vale de pouco, porque também tinha-se comprometido que não ia aumentar as propinas a 10 de julho de 2024 e depois veio dizer que afinal ia aumentar, voltou atrás e agora já vem dizer que vai aumentar outra vez. Mas, se a sua palavra vale alguma coisa, eu quero acreditar que o Sr. Ministro tem palavra e, portanto, que vai manter a sua palavra aqui. O Sr. Ministro disse que iria cumprir com a lei do Orçamento do Estado no sentido de regulamentar as taxas e emolumentos. Sr. Ministro, são várias centenas que têm um custo crescente naquilo que é o acesso e a frequência do ensino superior. A matrícula, a inscrição em cadeiras, a inscrição em exames, coisas que, aliás, o PSD, quando a Sra. Ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, era deputada a esta casa, uma das últimas iniciativas que ela apresentou foi justamente uma norma para dizer que esses atos essenciais estariam subsumíveis na propina, que não se podia cobrar taxas e emolumentos. E qual foi o nosso espanto quando o próprio PSD, seguramente instruídos pelo Sr. Ministro, veio chumbar essa norma no Orçamento do Estado para 2025. Mas não vamos falar das novas normas que podiam ter aprovado, que deviam ter aprovado, por coerência. Vem exigir coerência ao Sr. Ministro, às palavras que deu nesta Comissão. Vai ou não vai cumprir a lei do Orçamento do Estado de 2024 no sentido de regulamentar as taxas e emolumentos? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Ministro vai dispor de 8 minutos também para a resposta. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos. Ouvindo o Sr. Deputado Miguel Matos, com tantas exigências, incluindo acabar com as propinas, eu não consigo perceber como, tendo estado 8 anos e meio no Governo, não acabaram com as propinas. A lei de financiamento, não alteraram a lei de financiamento, a lei de financiamento do ensino superior continua a ser a mesma. Porquê é que não alteraram? Se acreditam tanto no fim das propinas, porquê é que não acabaram com as propinas? Porquê é que não acabaram com as propinas? É uma contradição tão grande, uma contradição tão grande, que não dá sequer para perceber todo o discurso que tem, porque é tão incongruente, tão inconsistente, que não dá mesmo para perceber. Ou então está no partido errado. Porque, de facto, o PS teve 8 anos e meio e não mudou a lei de financiamento e em nenhum momento houve uma alteração legislativa no sentido de acabar com as propinas. Em relação
esta incongruência vê-se mais ainda nas taxas e emolumentos. O senhor deputado, eu já percebi que lê as coisas assim pela rama, mas nós entregamos uma proposta de revisão do regime jurídico das instituições de educação superior, como nós propomos que elas se venham a chamar, que deverá ser discutida na próxima semana, algo que os senhores também durante 8 anos e meio não foram capazes de apresentar, estando em atraso, não foram capazes de apresentar uma proposta, Nós, em menos de 10 meses, apresentámos uma proposta e, como deve ter notado, mas pelos vistos não leu, deve ser um documento que não é assim muito importante, não leu, precisamente um dos números que está na proposta de RGES é precisamente que as taxas e emolumentos correspondam aos custos, porque, mais uma vez, os senhores deputados podiam, e o governo que o PS suportava, podia ter feito cumprir essa alteração das taxas e emolumentos para corresponderem aos custos. Nós fizemos esse levantamento de todas as taxas e emolumentos, encontramos discrepâncias absurdas e inaceitáveis do nosso ponto de vista, só que isto corrige-se na legislação. O CRUP e o CSISP já foram informados disso e na nossa proposta de revisão de RGES está lá precisamente que as taxas e emolumentos têm que ter uma correspondência aos custos. E por isso anda distraído, porque nós fizemos isso e eu lamento que, de facto, em 8 anos e meio tenham permitido que haja uma discrepância tão grande entre as taxas e emolumentos praticados pelas diferentes instituições de educação superior e, em muitos casos, com valores que eu, de facto, olho para eles e não consigo perceber qual é a correspondência que têm com os custos. Mas nós estamos a atuar para alterar. E estamos a atuar onde tem que ser, que é precisamente na alteração do regime jurídico das instituições de educação superior. Algo que o PS não conseguiu fazer em tempo e teve muito tempo para o fazer. A comparação com outros países, eu sei que é sempre a maneira mais fácil, não me leva a mal também, porque é a expressão que eu uso quando aplico isto em muitos casos, de colegas que começam a comparar o modelo de desenvolvimento de Portugal com outros. É sempre um argumento preguiçoso, que é, está a ver, naqueles países é assim, nós também devíamos fazer igual. Nós temos que ter capacidade de pensar o nosso sistema a partir daquilo que ele é, que é a sua história e aquilo que nós queremos para o nosso sistema. E é assim que nós também devemos pensar as propinas. É assim que nós devemos pensar as propinas e não dar a imitar os outros. Foi a Suécia. Quer ser como os suecos, não é? O senhor deputado quer ser como os suecos. É um tipo de argumento muito preguiçoso, porque é simplesmente dizer, olha, vamos ser como os escandinavos, vamos ter um modelo de educação superior como os escandinavos. O modelo de educação superior escandinavo tem as suas virtualidades, tem os seus problemas, tem sobretudo a sua história e tem desafios muito próprios daqueles países. Em Portugal, nós devemos nos orgulhar do trajeto que as nossas instituições fizeram, porque de facto foram as instituições mais importantes a transformar o nosso país nas últimas décadas, e aquilo que nós devemos pensar é nas condições que elas precisam para poderem continuar a transformar o nosso país e para que de facto tenham uma autonomia reforçada. A regulamentação das propinas de mestrado é muito importante. É muito importante. O Sr. Deputado talvez conheça esse número. O prémio salarial do mestrado, relativamente ao ensino secundário, é de 70%. E o da licenciatura é cerca de 40%. É o que diz um dos últimos estudos da Planep. Ou seja, o prémio está mesmo nos mestrados e, por isso, garantir o acesso aos mestrados é essencial para a equidade. Não há dúvidas nenhumas sobre isso. É essencial para a equidade. Mas isso tem que ser compatibilizado, obviamente, com aquilo que deve ser a ambição para as nossas instituições de educação superior. O Sr. Deputado acha que as nossas instituições de ensino superior devem depender completamente do Estado, não sei, se calhar para fazer aquilo que o Estado quer, não faço ideia, não sei como é que compatibiliza essa vontade de restringir os recursos e de regular aquilo que é a atividade das instituições de educação superior com a autonomia que elas devem ter, que está consagrada na Constituição, que também está consagrada na Constituição e que, infelizmente, o PS também nunca respeitou muito e nunca deu sinais de querer reforçar essa autonomia, ao contrário do que nós estamos a fazer no RGES. E por isso, para dar essa autonomia, é preciso também permitir-lhes que criem projetos, nomeadamente na área pós-graduada, que, como sabe, é uma das áreas que mais permite formar instituições que podem competir internacionalmente. Eu penso que o Sr. Deputado concorda que Portugal, para ser um país que afirma totalmente o seu potencial
que de facto se aproxima cada vez mais dos países mais desenvolvidos, tem que ter instituições de educação superior que estão entre as melhores do mundo. Concorda com isto? Não concorda? Eu penso que isso é uma evidência. Nós não vamos poder competir internacionalmente, nem estar entre os países mais desenvolvidos do mundo, se não tivermos instituições que competem internacionalmente. Ora, para que as nossas instituições possam estar entre as melhores do mundo, elas têm que oferecer programas pós-graduados de mestrado e doutoramento que estão entre os melhores do mundo. E quando isso acontece, há uma capacidade de atração de estudantes internacionais, há uma afirmação nos rankings internacionais, e isso está, obviamente, como sabe, nós temos uma grande circulação de investigadores e docentes a nível internacional. Isso está associado ao pagamento, ao custo que tem financiar mestrados e doutoramentos de excelência. Ou pensa que é só com a transferência do Estado igual para todos? É isso que defende? Deve ser uma transferência do Estado igual para todos. Ou seja, têm todos o mesmo financiamento e depois, aqueles que quiserem fazer coisas diferentes, vão inventar recursos, não sei onde, porque a visão do seu deputado para o financiamento parece-me que é igual para todos, financiamento igual para todos. E se nós quisermos um sistema que é diverso e que garante equidade no acesso, mas que garante a excelência ao mesmo tempo, nós temos que permitir que as condições para a oferta, nomeadamente pós-graduada, possa ser competitiva em termos internacionais. E para isso nós temos que permitir, de facto, que haja propinas mais elevadas em alguns mestrados. Porque, não é em todos, mas em alguns mestrados, ou seja, há mestrados onde nós temos que ter uma regulação porque são necessários à profissionalização e estão associados àquele dado que eu lhe dei do prémio salarial dos mestrados. E é preciso regular essa área, e está regulada, ou seja, está regulada e deve estar, e faz sentido, ou seja, que haja um controle e que haja garantias de acesso, mas ao mesmo tempo nós podemos ter uma oferta formativa que tem um posicionamento internacional. E isso é bom para Portugal, é bom para as instituições e é bom para os portugueses e para as famílias portuguesas. E quem não perceber... se o seu deputado não percebe a importância que é nós termos instituições que têm ofertas formativas que conseguem atrair estudantes internacionais de todo o mundo para Portugal e perceber a vantagem que isso tem, a importância que isso representa para a afirmação da qualidade do nosso sistema científico e tecnológico, para a mudança da imagem de Portugal, para Portugal ser visto como um país que cria talento a nível internacional, um país altamente qualificado, de facto, temos visões muito diferentes daquilo que deve ser o nosso país e daquilo que deve ser a educação superior. Isso, obviamente, está ligado a um modelo de financiamento que é muito diferente daquele que o seu deputado, que eu penso que o seu deputado defende. Com o modelo de financiamento que o seu deputado defende, tenho a certeza que nunca teríamos instituições com capacidade de competir internacionalmente para serem as melhores, estarem entre as melhores do mundo. Tenho a certeza. Tenho a certeza absoluta disso. Muito obrigada, Sr. Ministro. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Vai dividir o tempo, dispõe de 8 minutos. Sim, Sr. Deputado Miguel Matos. Posso interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos? Faça o favor. Sra. Presidente, é a segunda vez que um membro do Governo, no caso, a primeira vez o Sr. Primeiro-Ministro no plenário e agora o Sr. Ministro da Educação aqui nesta Comissão, diretamente sobre uma audição sobre propinas, se recusa a responder sobre o fim da devolução da propina. E, portanto, aquilo que solicitava é que a Sra. Presidente pudesse pedir ao Sr. Ministro para, já entendo não tenha tempo nesta, mas numa próxima, poder responder a essa questão. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Ministro responderá no tempo oportuno. Damos então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Vai dividir o tempo, dispõe de 8 minutos e disporá primeiro a Sra. Deputada Carolina Marques e depois a Sra. Deputada Eva Brás Pinho. Começa a Sra. Deputada Carolina Marques. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado e respectiva comitiva, Srs. e Srs. Deputados. Durante a governação do Partido Socialista, o alojamento e a ação social no ensino superior foram temas que, infelizmente, não mereceram a devida atenção e foram sendo levados numa maré sem qualquer tipo de resposta concreta para os estudantes e as suas famílias. Assim, é natural que o requerimento que aqui discutimos hoje não seja mais do que o efeito borboleta da falta de políticas aplicadas desde a geringonça e que agora este Governo se propõe a resolver.
Se fizermos uma análise do estado de educação entre 2022 e 2023, concluímos que os estudantes, nomeadamente os estudantes deslocados, gastavam em média 518 € mensais, sem contar com o valor da propina. Valor esse que, com o alojamento, aumenta conforme a cidade, chegando a variar entre os 12% e 15% ou até 19% se estivermos a falar de cidades como Lisboa. Frise que, efetivamente, o maior custo dos gastos destas famílias é no alojamento. Reconhecerá agora o PCP qual é o principal problema para as famílias que querem que os filhos estudem no ensino superior? Concretamente, e segundo o Observatório do Alojamento Estudantil, entre 2022 e 2024, as rendas aumentaram entre os 30% para os alunos das universidades de Lisboa e do Porto e aproximadamente entre os 40% para os alunos da Universidade de Aveiro. Podemos então concluir que o agravamento das condições socioeconómicas dos estudantes do ensino superior não se deve ao valor das propinas, mas sim à herança socialista nesta matéria. É que, em 2018, a quando da criação do Plano Nacional para o Alojamento do Ensino Superior, foi o PS quem falhou aos quase 120 mil estudantes deslocados e às suas respectivas famílias. Prometeu camas que não saíram do papel porque não existia verba, o que não se entende. E quando se apercebeu que não existia essa verba, procurou corrigir o número de camas, iludindo os estudantes. As expectativas foram criadas e, consequentemente, foram frustradas. Veja-se que, quando este Governo iniciou funções do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, apenas 3% das camas estavam executadas. Ora, não é esse o caminho que este Governo pretende seguir e está a olhos vistos o que boas medidas de alojamento estudantil e, consequentemente, de ação social podem trazer para a vida destes jovens. Serve de exemplo o programa de alojamento estudantil que inclui um reforço na matéria de oferta de camas no ensino superior para os estudantes deslocados no ano letivo 2024 e 2025 e como mobilizou pousadas da juventude e hotéis da renda da Fundação do Inatel, ou a revisão do regulamento de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior, que estabeleceu a possibilidade de atribuição e complemento de alojamento para estudantes não bolseiros e aumentou os limites dos complementos de alojamento e do limite de elegibilidade face ao ano letivo anterior. Como o PCP bem refere, o artigo 74 da Constituição da República Portuguesa, no seu número 1, todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar. É com esta equidade e transparência que este Governo procura governar desde o primeiro dia, propondo agora um estudo sobre a ação social no ensino superior que permitirá avaliar um sistema feito de retalhos, que é opaco e levanta dúvidas e que possa oferecer uma verdadeira igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior sem que ninguém seja excluído por razões económicas, ou seja, garantindo a cobertura dos custos do ensino superior para quem não tem capacidade económica. Aqui incluem-se naturalmente as bolsas de estudo e apoios financeiros, cuja atribuição se pretende mais simplificada e adequada à real situação socioeconómica dos estudantes, bem como um Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior que prevê o número de camas disponíveis passe de cerca de 15 mil em 2021 para mais de 26 mil em 2026. Fará bem, por isso, o Governo em articular com o privado a duplicação da oferta de camas de residências estudantis e ainda celebrar protocolos com entidades públicas, privadas e do setor social que garantem a disponibilização de mais camas, abrangendo mais estudantes. Aqui chegados, percebemos que as políticas de alojamento estudantil e ação social estão a chegar a um bom porto, através de criação de uma base ponderada e prática, como assim deve ser, e face a esta análise gostaria de perguntar apenas ao Sr. Ministro se poderia fazer um ponto de situação sobre as medidas até agora implementadas e quantos alunos foram impactados pelas mesmas. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Eva Brás Pinho. Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Sra. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Estamos aqui hoje a debater um eventual descongelamento das propinas e não a devolução de propinas, nem qualquer outra coisa, mas este é também um debate precipitado, que é baseado em suposições e não em decisões concretas. O Governo foi claro, não há qualquer decisão tomada sobre esta matéria e qualquer alteração vai sempre depender das conclusões do estudo sobre a ação social que está a ser conduzido pela Universidade Nova de Lisboa, que não está concluído e que só estará pronto em abril. E por isso, aliás, eu acho que é uma deselegância muito grande pôr em causa a palavra do Sr. Ministro, quando o Sr. Ministro já deixou claro que está a aguardar as reflexões e as conclusões do estudo da ação social. Além disso, já ficou claro que não vai haver qualquer tipo de aumento de propinas no próximo ano letivo. A haver alterações, só se concretizariam em janeiro de 2026, com efeitos para o ano letivo seguinte, e, portanto, este debate é manifestamente extemporâneo.
Perante este facto, a única conclusão possível é esta. É extemporâneo, a audição não faz sentido ao dia de hoje. A prioridade deste Governo tem sido garantir um ensino superior público sólido, acessível, que assegure igualdade de oportunidades, assentes em decisões responsáveis e informadas, e daí a preocupação com os estudos, e este Governo tem-se distinguido por isso mesmo, por agir com responsabilidade e não com impulsos políticos, e muito bem. Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, este Governo não está a adiar as decisões difíceis, nem a deixar as instituições de ensino superior ao abandono, a começar pela revisão do RGES, que foi um processo durante muito tempo adiado e que finalmente poderá ver a luz do dia e que, se Deus quiser, vai garantir evolução, flexibilização do sistema binário, maior autonomia, modernização das nossas instituições de ensino superior, um processo onde, aliás, o Ministro demonstrou que houve antes de decidir. Mas o mesmo sucede com a discussão do ESIC, baseado numa proposta de facto do anterior Governo, mas que também estava adiada e agora sim se pode traduzir numa verdadeira melhoria das condições dos nossos investigadores. E claro, o Governo tem estado focado também num modelo de financiamento sustentável para as instituições de ensino superior, onde estas têm os meios necessários para manter a autonomia, mas a excelência, a competitividade, o reconhecimento internacional, reconhecimento que só é possível se tivermos de facto uma oferta competitiva em que as IES tenham recursos para contratar docentes e investigadores e melhorar as condições dos alunos. E, portanto, a questão das propinas tem de ser enquadrada nesta visão de longo prazo, não pode ser um debate isolado e prematuro. Se o ensino superior depender exclusivamente do Orçamento de Estado, as instituições ficam numa situação de elevada instabilidade, porque estão naturalmente dependentes dos ciclos governativos e da vontade do partido que estiver a governar a cada momento, o que naturalmente reduz a autonomia das instituições para poder decidir que tipo de projetos investir e qual é que vai ser a sua ação no médio e longo prazo. E, portanto, há uma coisa que também é certa, e já hoje aqui foi dito, o maior entrave à frequência no ensino superior não é o custo da propina, é objetivamente o custo do alojamento, que em muitas cidades ultrapassa em poucos meses o valor total de uma propina anual, onde já agora o PS falhou cabalmente em conseguir resolver este problema e, portanto, falar aqui e exigir uma série de coisas ao Sr. Ministro, quando durante tanto tempo não foram capazes de dar resposta, enfim. Aliás, a redução das propinas nos últimos anos, infelizmente, não conseguiu assegurar a igualdade de oportunidades de acesso ao ensino superior. Nós continuamos, infelizmente, a ter muitos estudantes que não conseguem frequentar o ensino superior e nada teve que ver com as propinas, precisamente, porque há uma série de outros entraves que precisam de ser resolvidos. E, portanto, este debate não pode ser tido como um fim em si mesmo. É preciso perceber que quem pode pagar deve pagar. Os alunos internacionais, se conseguem pagar propinas que para eles são reduzidas, devem pagar. A prioridade tem que ser garantir que quem precisa, quem não pode, quem de facto está numa situação de vulnerabilidade económica tem acesso ao ensino superior, que não é deixado para trás. Isto é uma questão de prioridades. Felizmente, nós temos as prioridades claras no PSI e no Governo e essa prioridade é a igualdade de oportunidades e não igualitarismo que perpetua lugares de partida na corrida da vida muito injustos e muito dispares. E com isto perguntar-lhe, Sr. Ministro, para terminar rapidamente, sabendo que o estudo sobre a ação social ainda não está concluído, mas também perguntar-lhe ainda assim se consegue antecipar que critérios poderão vir a ser fundamentais para avaliar a necessidade ou não do descongelamento da propina e perguntar-lhe que medidas está o Governo a implementar para garantir mais autonomia financeira às universidades. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem então a palavra o Sr. Ministro para responder e dispõe de 8 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas Carolina Marques e Eva Pinho. Eu se calhar começava pela parte final da questão da autonomia financeira das universidades e da importância que nós damos a essa dimensão. Aliás, isso está refletido precisamente na nossa proposta de RGES e reflete-se já na forma como distribuímos as verbas para do Orçamento de Estado para as instituições de educação superior em 2025 no Orçamento de Estado. Até aqui, aquilo que existiu durante muito tempo, eram contratos para corrigir precisamente o efeito de alterações legislativas no financiamento das universidades e dos politécnicos que condicionavam a autonomia das instituições. Isso era reconhecido por todos os governos, ou seja, se há uma redução das propinas, se há um aumento dos salários, e isso afetava a capacidade das instituições de planearem o médio e longo prazo. E por isso nós, na distribuição das verbas, já tivemos em conta precisamente o efeito do aumento salarial para 2025, ou seja, para não ser uma discussão que se arrasta sempre, por exemplo, quando nós chegamos havia imensas reivindicações das instituições de compensações que não tinham tido do governo anterior.
Ou seja, que era necessário fazer em resultado das alterações legislativas. Lá está, era preciso fazer um contrato de legislatura ou um contrato de confiança, que eram os contratos que existiam normalmente. Ora, isso é errado do nosso ponto de vista. Isso é estar a colocar sempre nas mãos do decisor político e numa decisão quase discricionária, porque é um contrato que vai ser assinado casuisticamente para cada caso, ou seja, que não está determinado na lei, e por isso aquilo que nós propomos no RGES é que qualquer alteração legislativa que afete a situação orçamental das instituições, em termos de redução de receita ou de aumento de despesa, seja automaticamente corrigido. E só pode haver uma redução das transferências para as instituições se tivermos uma decisão da União Europeia, nomeadamente em resultado de um procedimento de déficit excessivo. Ou seja, nós estamos a equiparar as nossas instituições às autarquias. Eu proponho, por exemplo, que comparem a nossa proposta com a proposta que o PS fez entrar, que basicamente replicou aquilo que nós pusemos na primeira proposta, mas nós, como avançámos na segunda proposta, nós claramente reforçámos ainda mais o estatuto da autonomia das instituições de educação superior, equiparando-as às autarquias, que era algo que muitas já defendiam há muito tempo e que nunca tinha sido dado esse passo. E é essa estabilidade que é absolutamente essencial. Isto, no fundo, remete também depois para o modelo de financiamento. No modelo de financiamento, as propinas é uma das parcelas do financiamento, mas hoje as instituições, quando nós olhamos para o orçamento, a maior parte do orçamento é orçamento competitivo, que as instituições conseguem obter em concursos nacionais e internacionais ou na prestação de serviços a empresas. Esse é hoje o grosso do investimento das principais instituições de educação superior. E bem, é assim que deve ser. Ou seja, são receitas que são competitivas. As instituições candidatas... Hoje, quando nós olhamos para o orçamento das instituições, a maior parte são projetos financiados que resultou de candidaturas nacionais e internacionais, de contratos com empresas, e essa é a principal parcela de financiamento das principais instituições nacionais. O Orçamento de Estado continua a ter uma responsabilidade e deve ter sempre, mas cada vez mais tem que ser uma parte que vai alavancar o financiamento que as instituições conseguem obter através desses concursos. E é isto depois que promove a excelência das instituições. E é isso que tem acontecido e é um caminho que as instituições estão a fazer. O que é que o Estado depois tem que fazer? O Estado tem que fazer a sua parte, que já agora, eu lembro mais uma vez, nos governos do Partido Socialista não foi feita. Basta olhar, nós quando chegámos em 2024, as instituições tinham muitas dívidas de 2023, que o Orçamento de Estado não tinha pago às unidades de investigação científica, por exemplo. Nós, em julho de 2024, saldamos as dívidas todas com todas as instituições nacionais. E isso permitiu um desafogo financeiro às instituições de educação superior, como elas não tinham tido nunca nos últimos anos. O que é que o Estado fez? Simplesmente cumpriu a sua obrigação, que é, nós temos, e acabamos o ano de 2024 sem dívidas às instituições. E é isso que o Estado deve fazer, não é dizer que vai dar, é definir o que é que pode atribuir às instituições e depois cumprir a sua palavra. E foi isso que nós já fizemos em 2024, nós cumprimos a nossa palavra, nós simplesmente fizemos os pagamentos que são devidos às instituições e não deixámos as instituições, como acontecia sempre, sem dinheiro para executar os projetos que eles próprios tinham ganho competitivamente em muitos casos. É verdade, sim senhor, é verdade. Nós temos os dados para vos mostrar. E esta foi uma mudança, por exemplo, esta é uma mudança radical na forma como se financia o nosso sistema de educação superior e como se financia o nosso sistema científico e tecnológico. É cumprir os prazos e é, sempre que possível, como nós fizemos no ano passado, reforçando os orçamentos. E é essa dimensão que é muito importante. Em relação às questões mais específicas que foram colocadas pelas senhoras deputadas em relação ao estudo da ação social, o estudo está a decorrer, será entregue em abril, e o objetivo que o Governo tem, que já foi referido várias vezes, é que este estudo seja usado para alterar o regulamento da ação social para o ensino superior já no próximo ano letivo. Isto é, já no próximo ano letivo nós possamos ter um novo sistema de ação social mais claro para os estudantes. Idealmente aquilo que nós pretendemos é que um estudante do ensino secundário, quando concorre
à educação superior possa saber que apoio social é que vai ter, ou seja, se ele for para Lisboa e for de Braga, que apoio é que vai ter, se for para Vila Real, qual é o apoio que vai ter, e poder fazer, no fundo, uma estimativa dos custos que vai ter e do tipo de apoios sociais que vai ter, que é algo que não existe, é algo que neste momento não existe de forma eficiente, e é muito importante garantir que é possível a um estudante fazer essa estimativa e, se possível, o sistema melhorou nos últimos anos, a atribuição de bolsas melhorou nos últimos anos, o mecanismo das bolsas automáticas funcionou, ainda não é perfeito, ou seja, ainda temos alunos que aguardam o pagamento das bolsas por demasiado tempo ou a decisão das bolsas, mas houve uma melhoria e aquilo que nós queremos é, com a simplificação, poder tornar o sistema ainda mais ágil, mais flexível e que, de facto, quando um estudante entra na educação superior, quando entra numa universidade ou num politécnico, possa rapidamente começar a beneficiar do apoio social, porque nós sabemos que são precisamente esses estudantes aqueles que têm mais dificuldade para fazer face às restrições que têm. Nós estamos ou seja, nesses critérios, aquilo que nós temos falado com a equipa que está a trabalhar é, de facto, essencial contabilizar todos os custos, que é algo que não existe neste momento, ou seja, é contabilizar todos os custos de acesso à educação superior. Por exemplo, uma dimensão que nós devemos considerar é, de facto, a diferenciação que existe de custos consoante as localidades, ou seja, é importante olhar para isso, mas pelo menos os estudantes terem essa informação. E depois a dimensão do alojamento deve ser muito reforçada, ou seja, a dimensão do alojamento, que teve um impulso lento, mas que teve um impulso com o PRR, que está a ser executado, com algumas dificuldades, mas está a ser executado. Aquilo que nós temos, o desafio que nós temos colocado às instituições é precisamente que pensem o alojamento como um instrumento de integração e de sucesso dos alunos deslocados em geral e que planeiem precisamente esse alojamento, as necessidades de alojamento que têm para além das verbas do PRR. Isso tem que passar a ser uma dimensão que é muito importante nas infraestruturas das instituições de educação superior e que deve ser pensado com orçamento de Estado, com receitas próprias das instituições, com parcerias com privados. Não há razão para não ser com parcerias com privados, obviamente garantindo sempre que os estudantes da ação social têm acesso a essas infraestruturas, tendo em conta as suas condições de rendimento e aquilo que são os custos associados. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Vai também dividir o tempo pela Sra. Deputada Rita Matias e o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Dou a palavra então à Sra. Deputada Rita Matias. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo. Sei que está bem assessorado, mas permita-me começar com este lembrete de que desde sexta-feira está mandatado por esta Casa para proceder ao levantamento de todas as escolas que tenham casas de banho mistas e garantir que até ao próximo ano letivo todos estes espaços são encerrados e voltam à normalidade. Isto é uma grande vitória da direita e que está desde logo em linha com o que tem acontecido por todo o Ocidente. Posto isto, sabemos que o futuro para o vosso Governo é incerto e se há área em que lamento a incerteza é precisamente esta, sobretudo pelo tanto que fica por fazer, mas permita-me uma nota de humor, se calhar em jeito de despedida, dizendo que a sua sigla é Messi e de facto parecia o Messi a driblar aqui a esquerda e a fintar os devaneios dos privilegiados de extrema esquerda. Eu por acaso sou mais adepta de Cristiano Ronaldo, mas concedo-lhe que foi capaz de colocar no sítio aqueles meninos com falsa caridade que vêm para aqui falar das necessidades dos portugueses numa tentativa de combater o próprio privilégio porque não sabem lidar com a sua realidade. O Chega, desde sempre, no que toca ao ensino superior e não só, enquadra o pagamento da propina com o princípio da autorresponsabilidade que sempre foi definido pelo professor Gabriel Mitar Ribeiro. E eu, como jovem que fui trabalhadora estudante, porque de outra forma não poderia aceder ao ensino superior, sei que de facto atribuí um valor distinto a esta possibilidade
possibilidade, porque sei o quanto custou poder conciliar todas estes desafios e todas estas realidades. E por isto, mais do que devaneios, gostava de perguntar de forma muito concreta. É que disse muito bem que o Partido Socialista e outros que por lá andaram a suportar a geringonça propõem o fim da propina de forma muito utópica, mas nunca o materializaram na vida dos estudantes. Mas o Partido Socialista foi mais longe e, tendo em conta que escolheram a palavra hipocrisia para se dirigir a si, eu quase que devolvia esta palavra e dizia que não há hipocrisia maior do que pregar o fim da propina, mas depois não o concretizar e, pior, devolver a propina no final da frequência do ensino superior, quando o jovem já não depende minimamente para lá permanecer ou não. E é neste sentido, uma vez que corre por aí o boato que poderão repensar este programa, que gostava de perguntar de que forma é que o Sr. Ministro vê a possibilidade de enquadrarmos esta verba e esta dotação que já existe num novo modelo em Portugal, porque este modelo já existe, replicando então o modelo britânico de propina, segundo o qual os estudantes acedem ao ensino superior como se estivessem a contrair um crédito e que só o começam a pagar depois de estarem inseridos no mercado laboral e que o pagam também de forma proporcional de acordo com o seu vencimento, e isto sim, se calhar, seria garantir a justiça, o acesso ao ensino superior para todos e, acima de tudo, consagrar também este princípio de autorresponsabilidade, de que nós podemos dar de volta à sociedade aquilo que a sociedade portuguesa também já nos deu. A par disto, parece-nos também que era importante, quando falamos em ensino superior, adequarmos cada vez mais as necessidades do mercado de trabalho também àquilo que é a realidade do ensino superior. Nós não vemos este debate muito amplo no Ocidente como um todo, parece-me que só J.D. Vance começou a lançar isto agora nos Estados Unidos. Nós sabemos que temos falta de profissões técnicas, nós sabemos que o Ocidente caminha para uma era de reindustrialização e, neste sentido, parece-me que também temos que começar a dirigir o país para estas linhas e, portanto, deixava-lhe com estas notas. Estas são as preocupações do Grupo Parlamentar do Chega e, perante outros delírios de extrema-esquerda, não temos muito mais a acrescentar. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Daniel Teixeira para o tempo restante. Faça o favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Existem, de facto, povos e homens que acordam tarde para si mesmos e existem também partidos que o fazem. E exemplo disso foi aquilo que aconteceu hoje com o próprio Partido Comunista Português, com o PCP. Isto porque, obviamente, os comunistas nunca viram na educação uma via para o desenvolvimento, para a prosperidade, mas sim uma ferramenta para a doutrinação, para o controle social, humano e cultural também. E, portanto, ouvirmos comunistas a falar de educação é no mínimo prosaico. Seria a mesma coisa que ouvir, por exemplo, socialistas a falar sobre a construção de 600 mil habitações ou, por exemplo, os sociais-democratas a falar sobre estabilidade governamental. Não existe, é caricato, no mínimo. Mas, no entanto, importa também aproveitar este tempo que é bastante oportuno com o Sr. Ministro a inquiri-lo acerca daquilo que definiu como um novo modelo. É importante também dizer o seguinte: o Sr. Ministro tem, de uma certa forma, apresentado posições que não têm sido de todo estáveis. Foi assim com a questão ideológica, a doutrinação ideológica em sala de aula, combate esse que tem sido liderado pela verdadeira direita, uma direita jovem, conservadora, patriótica. Foi também esse caso que aconteceu com a discussão das propinas. Vimos em julho do ano passado uma posição, agora em janeiro uma posição diferente. No entanto, o Sr. Ministro, quando fala do novo modelo, nós temos que concordar. De facto, é necessário apresentar um novo modelo na educação portuguesa. A educação em Portugal não está bem, não se recomenda, ao contrário daquilo que foi dito pelos socialistas, e, portanto, nós não devemos de todo assumir esse compromisso e assumir um compromisso com o erro. Tanto eu como o Sr. Ministro, creio, partilharíamos dessa mesma opinião. O erro não deve ser louvado, muito pelo contrário, deve ser rompido. E, portanto, olhando para aquilo que foi o legado socialista, talvez a máquina mais destrutiva da Terceira República, é importante rasgar com esse mesmo legado e apresentar algo que seja transformativo. No entanto, os indicadores não são os melhores, são trágicos e parece-me pertinente trazê-los mais uma vez ao centro do debate. O preço da habitação continua a subir, como o Sr. Ministro sabe. Recentemente, inclusive, saiu um dado de que o preço médio
por quarto já ronda os 400 euros, ou seja, um aumento de 4,5% num ano. 68% dos alunos que enfrentam dificuldades financeiras não conseguem também aceder a uma bolsa de estudo. 75% dos alunos do ensino superior pensam também em sair do país assim que terminarem as suas formações e, portanto, a pergunta que eu lhe faço é como é que o Sr. Ministro pensa enquadrar estes mesmos desafios dentro do seu novo modelo. Há pouco a deputada Rita Matias falou deste modelo britânico de propinas e é uma solução, é uma opção. No entanto, nós sabemos que o problema ele é transversal e seria necessário também abordar estas mesmas questões. Parece-me também que um ano já é tempo suficiente, Sr. Ministro, para de facto romper com este mesmo legado. Tanto o país como os jovens não podem aguardar. Muitas vezes nós, no decorrer do trabalho parlamentar, falamos sobre a necessidade de Portugal ser a primeira casa dos portugueses, mas parece-nos que de uma vez por todas nós temos que começar a olhar para Portugal com a possibilidade de ser a eterna casa dos portugueses. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder e dispõe de 7 minutos para o efeito. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados Rita Matias e Daniel Teixeira. Em relação ao método britânico ou modelos de financiamento de propinas, são modelos que obviamente devemos olhar para eles. Eu não sou adepto de mudanças muito drásticas. Eu penso que o modelo que existe neste momento, com alguns ajustamentos, ele pode responder às necessidades. Ou seja, aquilo que a deputada Rita Matias estava a dizer é um modelo que pode ser interessante, mas isso era mudar completamente o nosso modelo de financiamento. Não sei se é necessário ir para aí para estar a melhorar a eficiência do nosso sistema. Reconheço que tem virtualidades e tem claramente mais virtualidades do que o prémio salarial. Quer dizer, o prémio salarial que o Governo está a avaliar é algo que vai custar cerca de 500 milhões de euros por ano e que eu penso que... Ou seja, mais uma vez aqui se mostra a inconsistência do Partido Socialista. O Partido Socialista, aqui pela voz do deputado Miguel Matos, defende o fim das propinas, mas não o fez quando podia ter feito e teve 8 anos e meio no Governo, com maioria absoluta e tudo. E não o fez. Não tomou essa decisão. Depois criou um prémio salarial que beneficia os jovens diplomados. Ou seja, aqueles que já tiveram... Ou seja, nós temos um acesso desigual à educação superior. Ou seja, aqueles que acedem, que são mais favorecidos, depois, quando saem, ainda têm um prémio salarial, quando eles já tiveram mais empregabilidade e melhores salários do que aqueles que não foram para a educação superior. É um modelo que eu acho mesmo muito questionável. E, sobretudo, este Governo fez uma proposta de IRS jovem que é transversal, ou seja, não discrimina entre diplomados e não diplomados. É para todos, não é por qualificações, não é só para aqueles que tiveram a possibilidade de aceder à educação superior. E isto eu acho que é uma visão, de facto, diferente daquilo que é a equidade para este Governo e, de facto, uma equidade que eu ainda não percebi, confesso, do deputado Miguel Matos, ainda não percebi exatamente qual é que é a sua visão da sociedade, porque se por um lado remete para questões de igualdade de oportunidades e equidade, depois propõe instrumentos que basicamente acentuam desigualdades. E por isso, como é que eu preferia, respondendo à deputada Rita Matias, eu de facto preferia que uma parte desses 500 milhões de euros fossem reinvestidos no nosso sistema educativo e uma parte dele, obviamente, na ação social. E por isso, se de facto vier a terminar o prémio salarial, eu penso que, obviamente, seria muito mais importante que viesse a beneficiar os estudantes, os futuros estudantes, seja na qualidade da educação, proporcionando melhor situação financeira às instituições, seja garantindo, sobretudo, melhores condições àqueles que entraram com mais dificuldade ou que têm mais dificuldade em aceder à educação superior por razões económico-financeiras. É muito mais justo e muito mais próximo da sociedade que eu defendo. Que é uma sociedade em que, de facto, não somos todos iguais, mas tendemos a proporcionar igualdade de oportunidades a todos, independentemente do meio de onde se vem. E, de facto, garantindo que pessoas de meios mais difíceis, com menos recursos, não ficam excluídos por razões financeiras e económicas. E por isso não é uma decisão que esteja tomada, mas é algo que, obviamente, olhando para o custo que ela vai ter, 500 milhões de euros por ano,
Eu acho que a sociedade portuguesa tem que discutir isto. São 500 milhões de euros por ano. Só para termos uma ideia, mesmo com o aumento que este Governo fez para este orçamento deste ano, as instituições de educação superior só recebem 3 vezes mais do que isso. Recebem, este ano, 1.498 mil milhões. É disso que estamos a falar. É disso que estamos a falar. Eu prefiro reforçar o investimento do sistema com o reforço que houve, mais de 60 milhões de euros em relação ao orçamento anterior. Ou seja, reforçar o financiamento e reforçar a ação social, garantindo, de facto, mais igualdade de oportunidades. A outra questão, e por isso eu penso que já respondi aqui ao Sr. Deputado Miguel Matos, não há uma decisão que esteja tomada em relação à devolução do prémio salarial, não há uma decisão que esteja tomada, mas temos dúvidas sobre a bondade desta medida e sobre a equidade desta medida e, sobretudo, porque os recursos devem ser analisados numa lógica de custos de oportunidade, isto é, o que é que nós deixamos de fazer quando estamos a devolver 500 milhões de euros a jovens que, apesar de tudo, já estão a trabalhar e que estão a beneficiar não estou a diminuir as dificuldades que os jovens têm, mas nós temos que ponderar esse benefício com outras necessidades que outros jovens, mais jovens, que ainda não acabaram o curso, que ainda não entraram no curso, têm. E por isso é preciso fazer essa ponderação, porque não é só estar a distribuir, e neste caso sempre a distribuir para o mesmo sítio. Sempre a distribuir para o mesmo sítio. É muito importante fazer isso. Em relação às necessidades do mercado de trabalho, tem toda a razão. É uma das maiores dificuldades, é um dos maiores desafios que nós temos no nosso sistema. O nosso sistema é muito rígido. Nós, na alteração do RGES, aquilo que procuramos fazer é precisamente permitir às instituições flexibilizarem a oferta que têm, porque permitimos, por exemplo, que vamos nesse caminho das universidades poderem oferecer TESPs, por exemplo. Por exemplo, uma dimensão muito interessante, uma dimensão muito interessante que nunca ouvi na defesa do sistema binário, e se calhar continuam a acreditar nisso da forma que o Partido Socialista o defende. Os institutos politécnicos neste momento podem dar doutoramento e não podem formar professores para o ensino secundário. Quando nós temos necessidade de professores, é uma contradição tão grande, ou seja, eles não defendiam de facto que os politécnicos pudessem dar doutoramentos, de facto não havia entusiasmo no Partido Socialista em relação a isso, em relação a essa possibilidade, mas se calhar também acham que os politécnicos não devem formar professores para o ensino secundário. E por isso nós, na nossa proposta de revisão do RGES, fazemos também essa alteração, que é elementar, ou seja, acredito que há 30 anos os politécnicos não tivessem ainda uma estrutura, porque eram recentes, para formar professores para a educação secundária. Hoje isso não é uma questão, quando o país precisa de professores, e por isso nós devemos permitir ao sistema, e aqui em Lisboa a mesma coisa, com os TESPs, não é? Ou seja, a Grande Lisboa não tem oferta de TESPs, porquê? Porque basicamente o Instituto Politécnico de Lisboa não quis oferecer TESPs. Ora, se há instituições, o ISCTE falou disso várias vezes, que estaria disponível para oferecer TESPs, porque é que o ISCTE não pode oferecer TESPs? Qual é o problema? E é essa flexibilidade, precisamente, para permitir que a oferta das instituições se adeque às necessidades do país, às necessidades do território. Há mais mudanças a fazer, mas esse sinal é mesmo muito importante. As instituições têm que ser mais rápidas, mais flexíveis, a responder às necessidades. Por exemplo, nós temos novas indústrias a surgirem, setores que nós queremos desenvolver, e muitas vezes eles não se desenvolvem mais depressa e não conseguimos atrair mais investimento porque não temos pessoas com as qualificações necessárias. Por exemplo, na área dos semicondutores, neste momento esse é um dos desafios. Portugal tem uma grande oportunidade nessa área, mas não tem ainda as pessoas qualificadas para isso. E por isso nós estamos a desafiar os institutos politécnicos para formarem, nos CETESPs, por exemplo, pessoas para essas áreas. Porque isso não só vai permitir desenvolver o setor, como vai atrair mais investimentos se nós tivermos as pessoas capacitadas. E por isso, sim, é preciso muito mais atenção às necessidades da economia, às necessidades das empresas e termos um sistema que responda a essas necessidades. Muito obrigada, Sr. Ministro. Damos agora a palavra à Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também o Sr. Ministro e as senhoras Secretárias de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Este debate vai muito além da questão das propinas. Sim, é verdade que temos muitos jovens que nem sequer se chegam a inscrever no ensino superior ou que desistem do seu percurso académico porque não têm possibilidades financeiras para lá estar, mas isto não se deve única e exclusivamente à questão das propinas, como também já foi dito. Há todo um sistema que está desajustado das necessidades financeiras e sociais que os nossos jovens enfrentam no dia de hoje, e reduzir este debate à questão das propinas é não perceber verdadeiramente qual é o problema que está em causa. E é por isso que a Iniciativa Liberal defende a necessidade de devolver autonomia às instituições de ensino superior, nomeadamente através da flexibilização do modelo de financiamento. Por muito que alguns se esforcem por não querer perceber, o congelamento das propinas limita a capacidade de adaptação das universidades e dos politécnicos às suas necessidades específicas, comprometendo a qualidade e a competitividade no ensino superior em Portugal. As instituições devem poder definir os seus próprios modelos de financiamento, garantindo simultaneamente um sistema de bolsas que seja eficiente, baseado no mérito e na efetiva necessidade para apoiar os estudantes economicamente vulneráveis. A verdade é que a interferência estatal que alguns defendem na gestão das propinas coloca em risco a inovação e a capacidade de resposta das instituições às exigências do mercado e da sociedade, além de ser uma medida altamente regressiva, porque o que estamos a fazer, na verdade, é apoiar quem não precisa. Sim, aquilo que a esquerda defende é que jovens que têm capacidade de financiar o seu percurso no ensino superior estão a ser beneficiados pelo Estado à custa de todos os contribuintes. É isto que a esquerda defende. Queria, por isso, perguntar ao Sr. Ministro qual é o compromisso concreto deste Governo relativamente ao descongelamento das propinas e que medidas de apoio social serão reforçadas para garantir que nenhum estudante que realmente precisa fique impedido de frequentar o ensino superior por razões financeiras. Dizer ainda que a eficiência da ação social no ensino superior é crucial para um sistema que seja equitativo, mas a verdade é que os atrasos recorrentes na atribuição de bolsas de estudo têm gerado obstáculos sérios para milhares de estudantes. O Governo garantiu que o processo recorreria sem desvios, mas, entretanto, surgiram notícias de que o próprio Governo estava a investigar os motivos dos atrasos dos pagamentos das bolsas. E queria perguntar qual é o ponto de situação real dos pagamentos destas bolsas de estudo e que medidas é que está o Governo a implementar para corrigir estes atrasos e garantir uma maior previsibilidade no futuro. Por outro lado, o alojamento estudantil é um problema crítico, se não um dos problemas mais críticos na questão do ensino superior. O PNAES, financiado pelo PRR, deveria ter mitigado esta dificuldade, mas os atrasos sucessivos na sua execução, muito por responsabilidade também do Partido Socialista, continuam a impedir soluções reais para os estudantes deslocados. Perguntar qual é o ponto de situação do PNAES, já disse há pouco está atrasado e com algumas dificuldades e queria perceber quais são estas dificuldades e perceber quais são as medidas concretas que estão a ser tomadas para garantir que o PRR é cumprido dentro dos prazos estabelecidos. No que respeita à revisão do RGES, não podemos deixar de reparar que o Governo recuou em algumas medidas previamente anunciadas, nomeadamente na composição do Conselho Geral e na duração do mandato do reitor, recuos estes que não deixam de ser estranhos, porque o Sr. Ministro estava bastante convicto no mérito destas propostas, perceber, por isso, qual é o motivo para este recuo e qual foi a sua fundamentação. Perguntar também como é que garante o Governo que esta decisão vai reforçar a autonomia e a eficiência das instituições de ensino superior e, por último, dizer que a Iniciativa Liberal tem defendido e continuará a defender que um sistema educativo deve dar prioridade à liberdade de escolha, à autonomia das instituições e à responsabilidade, combatendo sempre a estagnação e a burocracia que tem marcado a educação em Portugal. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder e dispõe de 6 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Em relação ao compromisso, em relação ao descongelamento das propinas, nós fomos bastante claros em relação a isso. Nós consideramos a lei de financiamento do ensino superior, que eu volto a repetir, que o Partido Socialista não mudou, o que prevê é a atualização de acordo com a inflação. E é disso que se fala quando estamos a falar do descongelamento, é a atualização de acordo com a inflação. O Partido Socialista nunca mudou esta lei. O que foi fazendo foi introduzir todos os anos na lei do orçamento esta alteração. E por isso, se de facto havia o objetivo de tornar constante
ou reduzir ou diminuir as propinas, o Partido Socialista devia ter sido mais claro em relação a isso e não foi. Este Governo tem sido muito claro em relação àquilo que pretende, é que se cumpra a lei de financiamento, ela pode até vir a ser revista, mas aquilo que nós dissemos é que o descongelamento, a alteração do preço do valor das propinas deve ser feito em articulação com as condições de acesso à ação social. E estando nós a fazer um estudo da ação social, e foi essa a decisão que tomámos, enquanto não tivéssemos os resultados, não íamos tomar uma decisão. Se em 2025 para 2026 tomarmos essa decisão de descongelamento das propinas, vejam, o descongelamento, para percebermos do que é que estamos a falar, o descongelamento, se tivesse sido feito em 2025, teria efeitos em setembro, ou seja, 2025, o ano letivo 2025-2026, e resultaria num aumento de 697 para 711 euros. Estamos a falar de 14 euros no ano, era disso que estaríamos a falar. Aquilo que nós estamos a considerar é, para o orçamento de 2026, com efeitos no ano letivo 2026-2027, a possibilidade de descongelar as propinas, é disso que estamos a falar. E a descongelar não é para ir buscar o aumento da inflação dos anos anteriores, é basicamente para voltar a atualizar. É só isso. Mas estamos a considerar, obviamente, o resultado dos estudos e é isso que estamos a fazer. E por isso é essa a nossa mensagem. Uma questão muito específica dos atrasos nos pagamentos das bolsas. Eu acho que esta é uma daquelas situações... É uma daquelas situações que não vou contar aqui a história toda, não é? Mas vejam, eu estou na Cimeira Luso-Brasileira, estou a sair para o aeroporto e faço uma última revisão do meu e-mail para ver se tenho coisas urgentes para despachar. Então tenho um e-mail da Direção-Geral de Ensino Superior, por acaso abri, ia para o aeroporto, abri, para eu assinar rapidamente uma autorização para o pagamento das bolsas, que teria que ser assinada no dia a seguir, até ao meio-dia, ou até a 1h, pelo Secretário de Estado do Orçamento. Eu assinei e disse à minha adjunta, pergunta à Direção-Geral de Ensino Superior porque é que enviam isto a esta hora, só a esta hora. Claro que liguei ao meu colega Secretário de Estado do Orçamento, que rapidamente tratou daquilo e por isso no início da manhã de sexta-feira estava tudo feito da parte do Governo. Na segunda-feira, nós pensámos que tudo tinha decorrido como é normal. Vejam, estamos a falar para segunda-feira, para as bolsas serem pagas no dia 25. Na quinta-feira passada, à tarde, o Diretor-Geral do Ensino Superior disse-me que tinha havido um problema. E tinha havido um atraso, mais de 1000 alunos não receberam o pagamento das bolsas. Ele próprio só tinha sido informado na quinta-feira à tarde. Eu disse-lhe que era necessário corrigir imediatamente a situação e que eu queria um apuramento das responsabilidades. Porque eu fiz a minha parte, o Secretário de Estado do Orçamento fez a sua parte. A Direção-Geral de Ensino Superior dizia que as bolsas só poderiam ser pagas dia 4 ou 5 de março. Acabaram a ser pagas na sexta-feira. Mais uma vez, eu fiz o que foi preciso, o Ministério das Finanças fez o que foi preciso, os serviços da Direção-Geral de Ensino Superior fizeram o que foi preciso e as pessoas receberam todas na sexta-feira. O habitual era receberem sempre no dia 25. Okay? E houve 1074 estudantes, se não me engano, que receberam no dia 28 em vez de receberem no dia 25. É grave, porque estamos a falar de pessoas, estamos a falar de pessoas que precisam mesmo deste orçamento. Aliás, o senhor Diretor-Geral do Ensino Superior foi impecável, porque ele próprio só foi informado na quinta-feira, de que tinha havido esse erro. Vejam, se ele próprio tivesse sido informado na segunda-feira, na terça-feira, e por isso a tempo de cumprir o prazo, podia ter sido possível pagar. E é por isso que eu peço o apuramento das responsabilidades. Está a ver? Porque, obviamente, há erros, pode haver falhas. Não informar o Diretor-Geral parece-me uma falha grave. Ou seja, o Diretor-Geral foi informado exteriormente, não dentro da Direção-Geral. E isso é uma falha muito grave daquele serviço. Okay? É nesse sentido, para percebermos, e obviamente... eu penso que esse serviço deve fazer um pedido de desculpa aos estudantes, porque aqui o Governo, mais uma vez, fez tudo aquilo que tinha que fazer. Em relação ao alojamento estudantil, nós estamos a acompanhar residência a residência,
residência desde que chegamos, mas obviamente nós sabemos que estamos num contexto, tudo o que tem a ver com construção tem um desafio muito grande, os custos têm aumentado, há empresas que têm dificuldade em garantir os materiais, em garantir mão de obra, e por isso alguns dos concursos não ficaram logo, alguns foram ficando desertos, o que foi atrasando a execução, há uns que ainda não foram concluídos, o que gera aqui alguns riscos. De qualquer maneira, nós fizemos algum overbooking, não é uma margem muito grande, fizemos mais um aviso, que esta semana vai permitir mais algumas instituições poderem avançar com a reabilitação, porque construção nova já não é possível, mas permitimos que mais algumas instituições façam reabilitação para alcançarmos a meta das 18 mil camas, que é essencial para que se cumpra o PRR, e por isso temos feito aquilo que é possível e também com uma colaboração aqui dos serviços e das instituições. Em relação ao RGEs, eu acho que isto é uma questão, é uma questão de cultura democrática, penso eu, não sei, isto é a minha maneira de trabalhar, há quem goste, a senhora deputada, pelos vistos, preferia que eu não tivesse apresentado uma primeira proposta, preferia que eu tivesse enviado uma proposta final do RGEs, mas eu não trabalho assim. Aliás, quando apresentei a proposta em dezembro, alguns dirigentes universitários também me fizeram esse comentário, o Sr. Ministro agora está a ficar comprometido com esta proposta, e eu digo, não sei se leu, tem uma marca d'água que diz draft. Isto é uma proposta, eu não sei discutir sem ter coisas escritas. O facto das coisas evoluírem, aquela não é a proposta do Ministro, é preciso perceber isso. Se fosse a proposta do Ministro, não precisava de interagir com ninguém. É uma proposta que procura ir ao encontro daquilo que o sistema, que é melhor para o sistema. É assim que deve funcionar, do meu ponto de vista. O decisor político, aquilo que deve fazer, obviamente, tem que ter uma visão para o sistema, e essa está intacta, aliás, esta está muito reforçada em relação à primeira proposta, porque há um compromisso muito grande do Governo em reforçar a autonomia das instituições. A visão está, obviamente, lá. Depois, alguns detalhes da forma da governação e tudo isto, obviamente, temos que ir ouvindo, temos dúvidas, faz parte. O que eu não perco é a convicção em relação à visão que tenho para a educação superior. Quando perder, então aí já não estou no sítio certo. Bem, o alterar propostas, acho que mostra tolerância, democracia, capacidade de ouvir os outros, mas esta é a parte. Muito obrigada, Sr. Ministro. Já tinha excedido largamente o tempo. Damos então a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Joana Mortágua, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Ministro veio contar histórias. Nós agradecemos esse retrato do cotidiano do Ministro da Educação, mas também tenho uma história para lhe contar. De um cidadão que, enquanto cidadão, sempre foi favorável à existência de um regime de propinas, que considerava até que os montantes das propinas deviam refletir a capacidade económica daqueles que as pagavam, que, depois de ser cidadão, enquanto presidente da Comissão Política Nacional do PSD, em 1997, permitiu ao Partido Socialista introduzir as propinas em Portugal, que, enquanto cidadão e político, a quando da reforma de Mariano Gago no ensino superior, também acompanhou as alterações no ensino superior, que sempre foram favoráveis à introdução de propinas, apesar desta recente marcha atrás retórica do Partido Socialista, mas que 20 anos depois, já Presidente da República, considerou que a introdução de propinas não permitiu recuperar o atraso nas qualificações do país e que a experiência de 20 anos lhe mostrava que as propinas não deram resultado. Ora, com o perfil deste cidadão, já terá entendido que estou a falar de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, que em 20 anos de experiência, e nas suas palavras, entendeu que o país não recuperou do atraso das qualificações e que seria desejável a necessidade de se enfrentar a questão do estrangulamento da passagem do ensino secundário para o ensino superior e que dessa discussão era indissociável a discussão sobre o financiamento do ensino superior. E por isso, em 2019, considerou que o anúncio a prazo da extinção das propinas não só devia ser possível, como um passo na direção
anunciada de aumentar a qualificação dos portugueses como fator estratégico do desenvolvimento futuro, à semelhança do que se verifica nos países mais desenvolvidos da Europa. Ora, quando o Presidente da República, com este perfil, se permite não só comparar com os países mais desenvolvidos da Europa, mas fazer uma reflexão sobre o estrangulamento do ensino superior, a democratização do acesso ao ensino superior e o pagamento de propinas, julgo que é legítimo que todo o Parlamento e a sociedade façam a mesma reflexão. Ela não está acantonada num espectro político da esquerda. Ela, aliás, é uma reflexão que nós somos obrigados a fazer pela Constituição da República Portuguesa. O Sr. Ministro diz: vocês querem que todas as famílias paguem, quer frequentem o ensino superior, quer não frequentem. Queremos. Não somos só nós, é isso que a Constituição da República Portuguesa prevê para uma coisa chamada serviços públicos em Portugal. Porque nós temos um sistema de serviços públicos que é baseado na solidariedade. O que é que isto significa? Significa que as famílias pagam impostos de acordo com os seus rendimentos e acedem aos serviços públicos de acordo com as suas necessidades. Eu não preciso de frequentar o SNS nem o hospital, tanto quanto os avós dos senhores deputados e dos senhores ministros, que pela sua idade frequentam mais o hospital. No entanto, eu pago o hospital, as operações todas e as cirurgias todas e os tratamentos todos da família do Sr. Ministro, da família do Governo, da família de toda a gente. É assim que funcionam os serviços públicos. É um sistema de solidariedade. Que o Sr. Ministro não esteja de acordo com o princípio constitucional e com o paradigma constitucional da solidariedade como fundamento de financiamento de serviços públicos e da universalidade do acesso democrático tendencialmente gratuito, isso é uma outra questão. O Sr. Ministro tem direito à sua opinião ideológica. Não pode querer impor ao sistema um princípio que a Constituição da República Portuguesa não prevê. E, portanto, eu julgo que esta discussão não deve ser feita nos termos em que o Sr. Ministro quis fazer, que é considerar que há um consenso qualquer no princípio do utilizador-pagador e que nós, que defendemos a Constituição, é que estamos fora desse consenso. Sr. Ministro, não se engane. Quem está fora do consenso da Constituição é o Sr. Ministro, é uma deriva à direita. É uma deriva à direita ultraliberal e, pelos vistos, aliada com o ultraconservadorismo, porque não fez aqui uma única distinção em relação à deputada Rita Matias nesse aspecto, pelo contrário, tiveram de acordo nas principais questões. Agora, não queira é transformar essa deriva à direita num consenso que não existe, sobretudo que nunca existiu em Portugal e que não abrange setores democráticos, até ao Presidente da República, que, pelos vistos, consegue fazer a mesma reflexão que nós fazemos. O Sr. Ministro faz bem em apontar a contradição do Partido Socialista, nós também a apontamos. O Bloco de Esquerda conseguiu, ao longo dos anos da geringonça, que as propinas baixassem sempre consecutivamente, na casa das 200 de euros, por aí afora. As propinas baixaram sempre. No momento em que se rompeu a geringonça, o Partido Socialista viu-se livre dessa obrigação e decidiu que agora o paradigma era congelar. Aqueles que agora vêm aqui falar e bater a mão no peito pelo fim das propinas, aliás, como fizeram, eu lembro-me que em 2019 Manuel Leitor, Pedro Nuno Santos, Alexandra Leitão defendiam o fim das propinas, mas enquanto estiveram no governo achavam que congelar e, na sua extrema hipocrisia, exatamente como o Sr. Ministro aqui disse, devolver a quem conseguiu frequentar o ensino superior apesar das propinas, agora vem bater a mão no peito. Tem a oportunidade, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto para acabar com as propinas, como já fizemos dezenas de vezes, tem agora a oportunidade para fazer cumprir a sua própria palavra. Sr. Ministro, há aqui uma questão que marca o debate. O Governo vai ou não vai aumentar propinas? As propinas são um obstáculo à frequência do ensino superior. As propinas são um obstáculo ao desígnio das qualificações como paradigma de desenvolvimento de um país que não quer ser apenas um país de salários baixos e de pessoas não qualificadas que garantem esses salários baixos. E, portanto, as propinas são um obstáculo, sim, à classe média. Um obstáculo que não é resolvido por via das bolsas de estudo. O que o Sr. Ministro aqui vem dizer é que quem é pobre acede por uma bolsa de estudo. Quem não é pobre vai ter que saber com o valor das propinas. E isso é um retrocesso no paradigma de democratização do ensino superior. Portanto,
o que gostaríamos que saísse daqui é uma garantia do Sr. Ministro de que, se chegar até o Orçamento de Estado, se este Governo sobreviver, não vai aumentar as propinas do ensino superior. Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro para responder 6 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Eu vou responder já à questão final. Nós não estamos a falar de aumento. A questão que se coloca é se vamos descongelar ou não. Ou seja, se vamos permitir a atualização pela taxa de inflação. É a taxa de inflação. Não, o que está a acontecer neste momento é uma redução real. É isso que está em cima da mesa. E como eu já respondi há pouco, em resultado do estudo da ação social que vamos ter, do sistema de ação social que pretendemos rever, consideraremos no próximo orçamento, com efeitos em 2026-27, a possibilidade de descongelar as propinas. É isso que está em cima da mesa e temos uma visão diferente. Fazendo aqui um pouco de história também já agora sobre a minha visão sobre este tema, eu andei aqui claramente em contraciclo com o Sr. Presidente da República. Eu nos anos 90 era contra as propinas. Eu nos anos 90, porquê? Porque na fase em que nós estávamos, em termos de desenvolvimento, as externalidades da educação eram muito grandes, isto é, quando alguém ia para a educação superior, quando alguém fazia um curso de medicina, o benefício que isso tinha para a sociedade era enorme. Porquê? Porque tínhamos muito poucos diplomados. E por isso, dado que a externalidade era tão grande, dado que o benefício para todos, para a comunidade em que eu acredito, já agora, nos valores da comunidade, era tão grande esse benefício, não fazia sentido estar a impor um custo individual. E por isso eu achei que nos anos 90 foi uma medida que não fazia sentido. Foi demasiado cedo. Hoje o nosso sistema está num patamar completamente diferente. E tem uma história que eu já há pouco aqui referi, e por isso eu penso que as propinas hoje têm que ser pensadas noutro contexto. E esse contexto é o contexto da visão que nós temos para o nosso sistema de educação superior, para o nosso sistema científico e tecnológico. E eu sei que a nossa visão é muito diferente e por isso é natural que aquilo que nós esperamos das universidades, dos politécnicos, do sistema científico e tecnológico seja muito diferente daquilo que a Sra. Deputada espera e por isso é natural que as condições de financiamento também sejam diferentes. Como eu já disse isto, já escrevi isto, eu gostava que houvesse instituições que existem instituições em Portugal que daqui por uma década, daqui por 2 décadas, têm condições para ter nos seus laboratórios futuros prémios Nobel. Eu penso que nenhum português todos os portugueses devem... Não é só partilhar, é que nós precisamos de um modelo de financiamento que tem que ter várias fontes, várias dimensões, em que o Estado é uma delas e é muito importante. Eu volto a referir, nós reforçamos muito o financiamento das instituições em 2024, do nosso sistema científico e tecnológico, que é uma parte essencial do nosso sistema de educação superior e das condições de trabalho que os nossos estudantes encontram, tem muito a ver com isso, com a qualidade da investigação que se faz, das condições de investigação, tudo isso. É preciso olhar para o sistema como um todo, nós não devemos separar o nosso sistema de educação superior do nosso sistema científico e tecnológico, é essa a visão que eu tenho. São duas dimensões, a qualidade de um depende da qualidade do outro. Eu não posso ter uma educação superior de qualidade, não posso ter cursos de excelência, seja ao nível da graduação, seja ao nível da pós-graduação, se eu não tiver um sistema científico e tecnológico de excelência, e por isso eu tenho que olhar para o financiamento destas condições como um todo. E temos que pensar no que é que queremos para o sistema. Eu, como eu estava a dizer, gostava e desejo e estou muito empenhado em contribuir para criar as condições para que nós tenhamos cada vez mais instituições que são relevantes e que podem competir em termos internacionais. E essas instituições têm que ter flexibilidade, têm que ter margem para poder, na sua oferta formativa e nas suas fontes de financiamento, ter uma grande diversidade. Isto nunca vai ouvir isso da minha parte e nunca viu isso escrito por mim em lado nenhum, nem dito em lado nenhum. O Estado tem um papel essencial no financiamento da educação, no financiamento da ciência. Essencial. Essencial. Porquê? Porque ainda existe, ou seja, há muitas dimensões de equidade no acesso aos estudantes e tudo isso,
mas há também uma dimensão de benefício para a comunidade, para a sociedade como um todo, do trabalho que é feito pelas instituições de educação superior. E quando é assim, este é o critério, para colocarmos recursos públicos. Mas para que nós possamos ter projetos diferenciadores, nós temos que ter uma diversidade de fontes de financiamento. E as propinas são uma pequena parte, e eu não defendo sequer que a partir de agora, como aconteceu nos Estados Unidos, se financiem a partir... Não estamos a falar do modelo americano nem nada que se pareça. Estamos a falar apenas de ter algum financiamento que vem por essa via, e no caso da pós-graduação, nós podemos em algumas áreas em que temos cursos de excelência a nível internacional, as nossas instituições têm que poder competir com os mesmos instrumentos, porque senão não vão ter capacidade de competir com as outras instituições internacionais. Nós hoje temos um sistema de educação superior, que é outra das razões, porque eu hoje não tenho, hoje já há muitos anos, não é de agora, tenho uma visão diferente sobre as propinas. Os sistemas de educação superior hoje não têm nada a ver com o que eram nos anos 90, porque estão globalizados. Os sistemas de educação superior globalizaram-se. Hoje, eu posso ter um excelente investigador português em Portugal, mas se eu não tiver condições laboratoriais, condições de equipas, eu não consigo mantê-lo em Portugal. É assim que nós temos que pensar. Agora, qual é que é o papel aqui das propinas? As propinas é um pequeno detalhe. Não tem o peso... E o modelo que eu antevejo para concretizar essa visão que tenho para a educação superior e para o nosso sistema científico e tecnológico, as propinas nunca serão o centro, nunca serão a grande fonte de financiamento. Mas é uma dimensão que dá flexibilidade, que dá liberdade às instituições. E essa dimensão é importante. Eu tenho a certeza que na sessão a seguir teremos a oportunidade de falar dos cursos de medicina, que é uma área que em Portugal não foi internacionalizada. Nós temos dos melhores cursos de medicina do mundo, formamos dos melhores profissionais do mundo e fechamos esses cursos a estudantes estrangeiros. Obviamente não queremos que os estudantes estrangeiros tirem o lugar aos portugueses, mas a internacionalização é hoje uma dimensão essencial da ciência, da formação. É essencial. E quando nós estamos nesse espaço global, é muito difícil, ou eu diria que é impossível em alguns casos, restringir o financiamento das instituições a fundos públicos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, dispõe de 6 minutos. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado e caros deputados. O Sr. Ministro disse que agora que as propinas são um pequeno detalhe no todo o bolo do financiamento do ensino superior, mas a verdade, e já foi aqui dito, é que as propinas continuam a ser um obstáculo para tantas pessoas usufruírem do ensino superior, que é um direito. Aliás, o direito à educação continua além do ensino obrigatório e para o benefício de todo o país que mais pessoas tirem cursos superiores, estejam no ensino superior e isso, portanto, temos de remover todos os obstáculos, todas as barreiras que existem à frequência do ensino superior. E as propinas são uma barreira e, portanto, sendo uma barreira, o ideal seria eliminá-las para que o ensino seja verdadeiramente acessível e que não haja essa barreira. E por isso é que nós insistimos tanto na importância de não haver propinas no ensino superior, das propinas serem zero e depois de garantir todas as outras condições para que, de facto, as pessoas consigam aceder ao ensino superior, seja no apoio aos custos da habitação, a custos do deslocamento, apoio a todos os custos que o ensino superior tem. Mas claramente não é essa a visão do Sr. Ministro, não é essa a visão deste Governo. E tem sido repetido que o Governo se preparava para descongelar as propinas, depois os estudantes acabaram por se manifestar, depois o Sr. Ministro acabou por recuar nessa vontade e o Orçamento de 2025 manteve as propinas congeladas, mas agora está em cima da mesa novamente o descongelamento, mas que na prática continua a ser um aumento das propinas para os estudantes. E, portanto, nós não achamos que os estudantes devam financiar o seu direito à educação, consideramos que a educação é, sim, um direito que o país deve assegurar aos seus cidadãos e às suas cidadãs e, portanto, as propinas, de facto, são aqui uma questão muito relevante.
Sendo as propinas um pequeno detalhe no financiamento do ensino superior, continuam a ser relevantes. E, portanto, o que nós temos de falar, de facto, é do financiamento do ensino superior, de uma previsibilidade do financiamento do ensino superior. E há, naturalmente, aqui uma parte relevante que é assegurada pelo Orçamento do Estado, com uma previsibilidade a vários anos para que as instituições de ensino superior se consigam organizar. Claro que existem outras fontes de financiamento e as instituições de ensino superior devem procurar essas fontes de financiamento, mas o investimento no ensino superior é naturalmente um investimento do país com retornos muito grandes e, portanto, é nisso também que temos de apostar. É preciso perceber também que outras barreiras é que existem à frequência no ensino superior. E falamos, normalmente nas propinas, falamos das licenciaturas, mas temos as propinas depois dos mestrados, doutoramentos e outros cursos que são essas verdadeiramente, sim, incomportáveis, muitas vezes até para a classe média. E é aqui que, na verdade, que as instituições têm aumentado os preços. E, portanto, eu gostava de perceber se o Governo está a pensar, de alguma forma, regular ou tabelar as propinas dos mestrados e doutoramentos. O Sr. Ministro disse aqui até que alguns mestrados até devem ter propinas maiores, e a minha pergunta é quais mestrados, como é que se definem estes critérios e como é que garantimos que há equidade no acesso a esses mestrados por parte dos vários estudantes. Para nós, lá está, as propinas devem ser eliminadas porque são uma barreira à progressão no ensino superior e até à escolha dos mestrados. Depois também gostava de perguntar relativamente ao contingente especial para alunos com menores recursos económicos. Parece-nos que foi uma boa ferramenta para corrigir desigualdades, dado que metade dos alunos colocados não teria ficado no curso que escolheu se não se tivesse ativado esse apoio, mas grande parte do contingente ficou por preencher e o estudo da EduLog diz que haverá 3 possíveis obstáculos: o desconhecimento sobre o programa, as restrições financeiras das famílias e o desajustamento entre a oferta de programas no ensino superior e os interesses dos estudantes. Portanto, a minha pergunta é se o Ministério tem mais informação sobre estes obstáculos ou outros para que o contingente não seja preenchido e, mais importante, o que é que está a fazer para garantir que este contingente é utilizado na sua totalidade e é utilizado para corrigir a desigualdade perpetuada entre gerações e entre famílias. Depois, também a questão das taxas e emolamentos. Parece-nos que também têm sido utilizados para financiar o ensino superior, quando na verdade depois vão representando obstáculos à frequência no ensino superior. O Sr. Ministro disse que tinham encontrado discrepâncias grandes entre os valores cobrados e o custo e que o RGES tem a norma para que o preço reflita esse custo. A minha pergunta é, e qual é que é o custo e se estas taxas continuarão a ser um esforço demasiado grande, um obstáculo para estudantes e uma desigualdade entre estudantes. E, para finalizar, gostava de perceber então se é esta a lógica do Governo e se que é isto que o Governo vai fazer. Portanto, se vai descongelar as propinas, portanto, na prática, aumentar as propinas e se vai acabar com o programa de devolução de propinas na esperança que depois todos os alunos que precisem, portanto, grande parte dos alunos, na verdade, que frequentam o ensino superior, serão apoiadas através da ação social escolar e se isto não é uma forma muito mais complicada de gerir o ensino superior e o direito à educação. Muito obrigada. Obrigada. Tem então a palavra o Sr. Ministro para responder e dispõe de 6 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Mendes Lopes. Isabel, peço desculpa. Isabel Mendes Lopes. No acesso à educação, como eu já referi, o sistema de ação social é que me parece absolutamente essencial. É essa condição que deve estar garantida e que, se englobar todos os custos, incluindo as propinas, a propina deixa de ser um obstáculo. E é isso que nós temos que garantir. É que, de facto, esse custo, e quando nós estamos a falar da atualização das propinas, é a atualização da propina das licenciaturas de acordo com a lei de financiamento. E por isso eu tenho
Se neste momento é um obstáculo, é um custo, obviamente, como outros custos, se ele de facto se leva a que alguém deixe de frequentar um curso é resultado da propina, não sei, não consigo dizer, porque o que nós temos um sistema de ação social, como sabem, a bolsa mínima, que é muito baixa, está indexada precisamente ao valor da propina, e aquilo que os beneficiários da ação social, que é o bolo mais representativo, que me deixa preocupado, sinceramente, da bolsa mínima, são muitos com a bolsa mínima, e nós não mexemos nisso este ano, precisamente por não termos o estudo, mas parece-me que é preciso claramente mexer na bolsa mínima. Na bolsa mínima e nos estudantes que são abrangidos pela bolsa mínima, que são muitos, são demasiados, e isso está indexado à propina, o que mostra logo também a falta de lógica na definição no valor da bolsa. Ou seja, a bolsa mínima devia ser a bolsa mínima, dado o rendimento do agregado e os custos para frequentar um determinado curso, qual é que é a bolsa que deve garantir as condições para que o aluno ingresse. É assim que nós temos que pensar. Aquilo que existe neste momento, não. A bolsa mínima, que é a bolsa que mais estudantes recebem, é uma bolsa que está indexada à propina. Aliás, e nem isto o Partido Socialista alterou, que é uma coisa impressionante. A propina foi baixando e depois foram, neste momento, 125% da propina. Ou seja, como a propina ia baixando, de acordo com a lei, de acordo com o regulamento, ao baixarmos a propina, baixávamos a bolsa mínima. Então foi-se fazendo um ajuste. Neste momento é 125%. Ou seja, isto não tem racional nenhum. Depois arranja-se um racional um bocadinho artificial, mas não tem racional. Aquilo que nós queremos é que, de facto, face aos rendimentos do agregado, face àquilo que são os custos reais da frequência, que se defina a bolsa para os estudantes terem acesso. Eu acho que é isto que nos deve mobilizar. Porque isto é que, de facto, no final importa. Acho que depois entramos numa discussão, sinceramente, que eu não penso que seja a mais relevante, e é nesse sentido que eu disse que é um detalhe, não é a mais relevante para o nosso sistema. Eu penso que não é a mais relevante. Do ponto de vista do obstáculo no acesso ao ensino superior, à educação superior, eu diria que o principal obstáculo que existe neste momento, e nós, quando olhamos para os recursos públicos, temos que olhar na totalidade. Eu penso que esta é uma das vantagens, há outras, de ter na minha tutela a educação pré-escolar, básico, secundário e superior. Quando se olha para o percurso dos estudantes, a questão da desigualdade no acesso, eu penso que o caso mais gritante, para além de outros, e que falaremos a seguir na audição que se seguirá, das condições da melhoria do funcionamento das escolas, das aprendizagens e tudo isso, é, por exemplo, se quer que lhe diga, o pré-escolar. É o pré-escolar, onde as famílias gastam muito mais dinheiro, a maior parte das famílias gasta muito mais dinheiro do que as propinas da educação superior. E que muitos miúdos, muitas crianças, ficam excluídas do acesso a uma educação absolutamente que tem um impacto enorme e que vai fazer uma diferença muito grande no seu percurso. E se olhar na perspectiva do Ministério, neste momento um dos nossos grandes objetivos é reforçar a rede do pré-escolar. Estamos a trabalhar nisso. E eu penso que é muito mais importante colocar mais recursos aí, ou seja, temos de ter este equilíbrio, ou seja, quando se coloca num sítio ou quando se reduz a receita de um lado, isso depois limita as possibilidades, estamos de acordo sobre isso. Porque nós temos que fazer opções. E para o acesso à educação superior, para o sucesso na educação superior, eu penso que é essencial, e foi um dos objetivos que nós assumimos, melhorar o acesso às aulas, garantir que o máximo de alunos têm aulas, que têm as condições para obter as aprendizagens que são necessárias para o sucesso, e no caso do pré-escolar, que tem uma rede muito insuficiente, nós temos claramente que expandir. E é este trabalho que eu penso que, ou seja, é nesta perspectiva que eu gosto de pensar sobre a equidade no acesso à educação, a equidade nas condições para o sucesso num percurso escolar. É assim que eu gosto de pensar, e nesta perspectiva toda. Não diminuindo, obviamente, depois aquilo que são as condições necessárias para o acesso à educação superior. E por isso, nas barreiras à frequência da educação superior, eu penso que nós temos que olhar numa perspectiva mais abrangente e não apenas porque nós já sabemos quem chega ao secundário, que já houve muita desigualdade até aí,
E depois mesmo os que concluem o secundário, como eu disse no início, também há muita desigualdade. Ou seja, os alunos que tiveram apoio da ação social, os chamados alunos SAS, têm menos acesso em termos relativos do que aqueles que não são da ação social. O que quer dizer que o meio está a influenciar as condições de acesso. E isso é anterior. Isso é anterior ao acesso ao ensino superior. Em relação às taxas e emolumentos, nós fizemos o levantamento, há valores absurdos, e como nós de facto não dissemos que íamos rever o RGES, nós fizemos uma proposta de revisão e vinha lá essa previsão de que as instituições podem cobrar taxas e emolumentos, mas não dizia mais nada. E nós acrescentamos que essas taxas e emolumentos devem ser definidas de acordo com o seu custo. Pergunta-me como é que vamos fazer isso. Com a nossa tabela Excel, há casos que são gritantes, ou seja, nós, nos casos, vamos ter que, obviamente... Acho que uma primeira correção vai ser relativamente fácil. É calcular uns desvios e pedir às instituições para justificarem aquele desvio. Nós temos lá custos absurdos. Absurdos, simplesmente absurdos. E por isso é essencial corrigir isto. Eu tenho pena que não tenham corrigido até agora e que não tenham feito nada para isso. Eu já avisei o CRUP e já avisei o CSIS porque isto tem que ser corrigido. Mas, obviamente, temos que... E vejam, isso até podia ser feito por iniciativa das instituições. Mas vai ser previsto na legislação e nós estamos a fazer essa previsão. E termina o tempo. Obrigada, Sr. Ministro. Não temos mais nenhum grupo parlamentar presente. Dou então por encerrada esta audição por requerimento do PCP e passamos então agora à audição regimental, nos termos do número 5 do artigo 104 do Regimento. Vamos então iniciar com uma apresentação. Importa sim, só Sr. Ministro. Que eu vá à casa de banho? Sim. 2 minutos, 3 minutos? Só para... Sim. Antevejo que vai ser longo então, agora. como vai ser uma audição muito longa, fazíamos assim 5 minutos? Eu acho que sim. 5 minutos, mas... Trabalhos, Sim, é natural, porque é muito tempo seguido. 5 minutos e retomamos os nossos trabalhos.